Momento do Discipulado. No trabalho em conjunto que se avalia o cristão e onde a gente vê quem foi discipulado, quem não foi. Infelizmente, o estereótipo de crente das igrejas é uma pessoa que foi, de alguma forma, evangelizada, entendeu, aceitou mentalmente, aceitou entrar para a igreja, se batizar e fica na igreja assistindo reunião. Jesus nos mandou trabalhar, servir, sermos servos uns dos outros e trabalharmos em comunhão. É na edificação, esse trabalho se chama edificação, que nós somos aprovados ou não pelo Senhor. No trabalho de uns com os outros, nós vamos desenvolver o amor de uns pelos outros. Nós vamos servir uns aos outros. É em conjunto uns com os outros que nós vamos ser cristãos ou só religiosos. Você entende a diferença entre ser um religioso? Se é cristão ou de outra religião, se é só religioso, não faz diferença. O cristianismo sem Cristo é seco, é nada. Eu sempre lembro as testemunhas de Jeová, que a gente precisa caracterizar. Não são evangélicos, embora tenham a Bíblia também. Porém, a Bíblia deles é um pouco diferente, modificada, onde diz que Jesus é Deus. Para eles, Jesus não é Deus. É só esse detalhe que muda tudo e se torna uma religião. Mas não só eles. No ramo chamado evangélico, existe muito de religiosidade, é a casca, a aparência de religião. Eu ouso dizer que a maioria das igrejas que se dizem cristãs na Europa, nos Estados Unidos, são só religiosos. Eles não são uma igreja de fato. Igreja são aqueles que estão em comunhão, servem, produzem frutos, evangelizam, buscam o Senhor, se aprofundam na Bíblia. A maioria desses religiosos não faz nada disso, eles se limitam a assistir reunião de vez em quando, aos domingos, e hoje grande parte já nem aos domingos, é de vez em quando mesmo. Isto é religião, não é cristianismo. O cristianismo segue a Jesus Cristo e na prática, não só na aceitação teórica, mas na prática. E quando nós evangelizamos alguém, o cristianismo é palatável, é aceitável, é lógico, mas não só o cristianismo. Quando alguém evangeliza para o espiritismo tem alguma lógica e coerência. Há pessoas que aceitam o espiritismo intelectualmente, eles veem alguma coisa, entendem. Há outras religiões que também têm coerência, mas o cristianismo é bastante claro e fácil de ser aceito, porque a essência do cristianismo é Jesus que é dado para a humanidade. E aceitar Jesus, se é de graça, muita gente quer. E este é o evangelho que está sendo pregado em muitas igrejas. Aceite Jesus de graça. Isso não é a verdade da Bíblia, porque é de graça quanto ao merecimento, mas não é de graça quanto à atitude. A gente não vai conseguir estar em Jesus e viver a mesma vida que a gente vivia, com o nosso eu dirigindo a nossa vida. Tem que morrer para a sua vida, para viver para Cristo. Isso é o simbolismo do batismo. E aí, grande parte dos religiosos que se dizem cristãos ficam. Eles não continuam depois do batismo. E eles não servem aos outros,
não fazem discípulos, não evangelizam, não são discipulados e não crescem espiritualmente e se limitam a assistir reuniões. Mas não é isso que Deus quer. Jesus deu exemplo. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. É trabalho. O cristianismo é a prática, é trabalhar. A religião verdadeira, segundo o Tiago 1,27, é trabalhar, visitar as pessoas que precisam e levar o amor de Deus para elas. No Antigo Testamento nós encontramos um livro emblemático, o livro de Neemias, que focaliza o esforço daquele jovem que se dispôs a deixar o palácio da Pérsia, era o centro do mundo naquela época, e ele era gente importantíssima lá. Ele deixou tudo aquilo para servir a Deus, liderando, se desgastando para liderar o povo de Judá na reconstrução das muralhas de Jerusalém. Na verdade, ele não queria reconstruir as muralhas, ele queria reconstruir a dignidade, a identidade daquele povo que já tinha se perdido. Eles já estavam se misturando com os outros povos e praticamente abandonando o Senhor. O templo era figurativo quando Neemias foi para lá, mas ele assumiu aquilo e fez um esforço. O livro dele narra essa epopeia, essa luta tão grande que ele teve para reconstruir as muralhas e depois colocar em prática a lei, pelo menos dentro das muralhas de Jerusalém. A lei teria que estar em vigor. E ali praticamente começou aquele movimento chamado em hebraico Hassidim, os piedosos, que deu origem aos essênios, aos fariseus, etc. Mas eles começaram ali com aquele esforço do Neemias. E o símbolo do trabalho do Neemias foi a reconstrução das muralhas em 52 dias, num grande mutirão, onde houve de todo tipo de problemas e tentativas de impedimento, os inimigos de fora, as divergências de dentro, as carnalidades, interesse de alguns, a displicência de outros, o cansaço físico, a necessidade de perseverança. O Neemias teve que enfrentar tudo isso para que a obra pudesse continuar. Mas eu acho muito interessante no capítulo 3, quando descreve a tarefa de cada grupo, como Neemias separou cada grupo, todos, mulheres, sacerdotes, crianças, velhos, todos teriam que trabalhar, porém, um ao lado do outro. A muralha era constituída de várias partes, mas que tinham que se emendar. Um grupo que estava trabalhando aqui e outro ao lado, cada um não podia fazer do seu jeito, eles tinham que interagir. A parte que um construía tinha que se ligar, emendar no muro do outro. O muro foi feito em pedaços, mas os pedaços tinham que estar juntos, encaixados. Era um muro só, uma muralha só. Não eram vários pedaços, várias paredes. Era uma muralha só. Eles tinham que se entrosar, se entender, um se ligar com o outro. Por isso esse capítulo 3 de Neemias diz muito disto. Fulano liderou um grupo que trabalhou reparando as muralhas ao lado do outro grupo. Confusões aconteciam. Pedra começava a ficar escassa, eles tinham que cavar muito o terreno para descobrir as pedras enterradas, e quando descobria a pedra, o grupo do lado, não, essa pedra é minha, está do meu lado aqui, não, eu que achei primeiro. Isso deve ter acontecido muito. As pedras eram difíceis, tinham que ser desenterradas, e eles tinham a tentação de se desentenderem brigando pelas pedras, mas Deus agiu,
A supervisão de Neemias funcionou, aquilo foi uma prova muito grande de entrosamento. Hoje isso simboliza para nós o seguinte: igreja não é para ser um salão onde as pessoas só assistem reunião. Infelizmente, a maioria delas é assim, mas não era para ser assim. É um corpo de pessoas que é trabalhado, estruturado como numa empresa. A finalidade de uma empresa, qualquer que seja ela, não é ajuntar trabalhadores e ficarem à toa ali dentro. Você imagina isso? Uma empresa onde os trabalhadores estão cumprindo o horário, batem cartão e ficam lá dentro à toa, olhando um para o outro, assistindo alguma coisa. Isso não é empresa. Cada um tem que trabalhar. Tem que haver supervisão, setores de trabalho, chefes de setores. Tem que haver um entrosamento, uma supervisão para haver produção de alguma coisa, seja lá do que for. Qualquer empresa é feita, é constituída para produzir alguma coisa. A igreja também precisa produzir, trabalhar, não só ajuntar gente e assistir reunião. Você já deve ter me ouvido falar dessas coisas, mas é claro como água pela Bíblia. Infelizmente, não fica claro para os líderes em nossos dias. E nós vamos ter que falar. É nessa comunhão, nesse trabalho que se vê se a pessoa é um cristão verdadeiro ou não. Quando é um religioso, ele se limita, se contenta em assistir reunião. Mas quando ele ama a Deus, quer ser como Jesus, ele serve seus irmãos, visita, procura conhecer, conversa, e ele faz alguma coisa pelos irmãos, ele procura evangelizar outros e vai se entrosar com os outros ali ao lado, ele vai procurar comunhão. Isto é aprovação. Um cristão aprovado é aquele que trabalha, que procura comunhão com os outros e se entrosa. Isto é comunhão. Condição essencial para a salvação. Comunhão com outros. Ninguém vai ser salvo sozinho. Crente isolado, solitário. Não, não e não. Portanto, entenda a sua situação, meu irmão, e se ligue. Não deixemos de congregar-nos. É a ordem do Senhor em Hebreus 10, 25. Procure estar junto para servir, trabalhar. Rejeite essa ideia de que você pode ser salvo só assistindo reunião de igreja. Pense bem nisso, meu irmão, e queira ser um verdadeiro discípulo de Jesus.